Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Python e hoje nós iremos falar sobre operadores de comparação em Python. Na aula passada a gente falou sobre operadores aritméticos e hoje nós iremos falar sobre operadores de comparação. Esse operador é um operador bastante utilizado também em diversas situações quando nós queremos fazer comparação de valores. E nós vamos falar sobre esse tema hoje para que a gente possa dar continuidade aqui nesse tema sobre operadores no Python. E o operador de comparação é um operador muito importante para que a gente possa entender como utilizá-lo, para que a gente consiga colocar em prática nos nossos projetos, nos nossos momentos de aprendizados em Python. E nessa aula nós iremos falar sobre esse operador. Vamos nessa? Então, antes de mais nada, é muito importante nós entendermos aqui quais são os tipos de operadores de comparação que nós temos. Conforme vocês podem observar aqui, nós temos aqui um operador que nós chamamos de operador igual a, ou operador de igualdade, que é representado exatamente por essa sintaxe aqui, igual, igual. Nós temos também um operador que nós podemos chamar de operador de desigualdade, ou diferente de, que é representado por esses dois símbolos aqui, exclamação e igual. Nós temos também o operador que nós chamamos menor que é para a gente comparar se um valor ele é menor que o outro, e ele é representado por este símbolo aqui, por essa sintaxe aqui. Nós temos também um operador chamado maior que é quando a gente quer pegar um número e validar e comparar para ver se ele é maior que outro, que é representado por esse símbolo aqui. Nós temos também um operador chamado menor ou igual a, que é utilizado para a gente poder fazer aqui uma espécie de dupla validação para ver se um valor ele é maior ou igual a um outro valor. Então ele faz uma dupla validação. E nós temos o último aqui, operador de comparação, que nós chamamos de maior ou igual a, que ele também faz uma dupla validação para validar se um valor ele é maior ou igual a outro, ok? E aí, como de costume, nós vamos fazer aqui alguns exercícios na prática para que a gente possa entender melhor como que funciona isso, beleza? Então nós temos aqui 6 exemplos para que a gente possa tangibilizar isso e a gente consiga entender na prática como que a gente faz o uso de cada um desses operadores, ok? Então, o primeiro operador aqui é o operador de igualdade, que é representado aqui por esse símbolo aqui, né, igual, igual. E aqui nesse exemplo nós temos uma variável x, que recebe 5, uma variável y, que recebe 10, e aqui eu estou printando na tela x usando o operador de igualdade, igual, igual, a y, para validar se x ele é igual a y. E aí nós vamos ver aqui na prática qual é o valor que vai retornar ao tentar realizar esse tipo de comparação, ok? Então vamos lá para o PyCharm para a gente poder entender isso melhor. Então nós temos aqui, deixa eu só ampliar um pouquinho melhor aqui a tela. Eu tenho aqui um arquivo criado chamado operadores comparação, para representar aqui o nosso exemplo. E aí, nesse nosso exemplo, deixa eu só configurar aqui uma coisa. Nesse nosso exemplo, nós temos uma variável x, que recebe 5, e uma variável y, que recebe 10. E aí nós vamos ter aqui a função print para poder a gente fazer a seguinte comparação aqui. X igual a y. Qual será que vai ser o resultado que nós vamos ter aqui na tela ao fazer esse tipo de cálculo aqui? Ou melhor dizendo, esse tipo de comparação aqui. Vamos ver. Vou executar aqui.
Olha só, ele retornou para a gente aqui false. Por quê? Porque quando se trata de operadores de comparação, ele sempre vai retornar para a gente um valor booleano. E ele retornou falso para a gente aqui porque quando ele fez a comparação se x era igual a y, essa condição aqui ela é falsa, porque x não é igual a y. Então, dessa maneira, a gente conseguiu usar aqui o operador de igualdade para poder validar se x era igual a y. Como não era igual a y, ele retornou para a gente aqui um valor booleano false para nos dar aqui a confirmação de que ao fazer essa comparação entre x e y, essa comparação, a condição dessa comparação, ela é falsa, ok? Então, dessa forma, a gente consegue utilizar aqui esse operador para fazer esse tipo de comparação. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 10 atribuindo a variável x e executando novamente, vamos ver aqui qual que seria o resultado. O resultado foi true. Por quê? Porque agora sim, a variável x ela é igual à variável y, no que diz respeito ao valor que cada uma delas possui. Ok? Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui exemplificar, fazendo aqui o uso de um operador de comparação que nós podemos chamar de operador de igualdade. Ok? Então, vamos voltar lá para nossos exemplos. O segundo exemplo que nós temos aqui é do operador de desigualdade. E aqui nós temos aqui uma variável A, que recebe 7, uma variável B, que recebe 7 também, e eu tenho mais uma vez aqui a função print, que está passando aqui A, usando o operador de desigualdade, que é representado pela exclamação igual, e fazendo aqui uma comparação com B. A ideia aqui é a gente saber se A é diferente de B. Então, vamos na prática para a gente entender como que vai ficar aqui o resultado desse programa aqui. Vamos voltar lá para o nosso PyCharm. Vamos colocar aqui um comentário de operador de desigualdade. E vamos passar aqui os valores aqui desses exemplos aqui que nós acabamos de observar. Então, A recebe 7, B recebe também 7. Nós temos mais uma vez a função print. Na função print eu vou chamar aqui a variável A. Vou passar aqui o operador de comparação, que nós chamamos também de operador de desigualdade. Ele é um operador de comparação, esse que nós estamos usando, mas de forma específica ele é um operador de desigualdade, para poder validar se existe desigualdade nos dois valores que eu estou comparando. Olha eu colocando aqui desigualdade. Eu preciso chamar aqui a variável B para poder fazer essa comparação. Então, nós temos aqui a variável A sendo comparada com a variável B para validar se existe uma desigualdade entre essas duas variáveis. Então, se eu executar aqui, vou fazer o seguinte aqui, para não causar confusão aqui na hora de a gente fazer o código, eu vou comentar esse código aqui. Acho que está funcionando aqui para mim comentar o código. Vamos comentar esse código aqui, para ele não retornar nada lá na hora que a gente fizer a execução. Ele vai retornar só o resultado aqui dessa comparação aqui que eu estou fazendo aqui embaixo. Então veja que ele retornou para a gente false. Por quê? Porque quando ele fez essa comparação, ele confirmou que o A ele não é diferente de B. Sendo assim, essa condição ela é falsa, porque quando eu uso esse operador de desigualdade, eu quero ter a certeza se o primeiro valor que eu passei ele é diferente de B. Se essa condição fosse atendida, o valor retornado aqui seria true. Mas como essas duas variáveis elas possuem valores iguais,
a variável A ela recebe 7 e a variável B recebe 7. Então, dessa forma, essa comparação aqui, ela não cai na condição verdadeira, porque os dois valores são iguais. E como esse operador é um operador de desigualdade, para validar se existe desigualdade nos dois valores, logo vai retornar para a gente aqui um valor booleano false. Ok? Então, dessa forma, a gente conseguiu utilizar aqui mais um operador de comparação, sendo ele o operador de desigualdade, para a gente validar isso. Se eu fizesse aqui uma alteração aqui, ó, colocasse 8 aqui em cima e executasse novamente, vamos ver qual que seria o resultado. Agora ele retornou true. Por quê? Porque é verdadeiro que A é diferente de B. Por isso ele retornou true. Ok? Então vamos voltar lá para os nossos exemplos. O próximo exemplo aqui é usando o operador de comparação que nós chamamos de operador maior que. Então eu estou aqui passando uma variável chamada num1, que está recebendo o valor 15, num2, que está recebendo o valor 10, e mais uma vez eu estou utilizando aqui o print, utilizando o operador de comparação maior que. Ok? Então vamos retornar lá para o PyCharm. E vamos ver como que vai ficar isso aqui na prática, ok? Mais uma vez eu vou comentar esses códigos aqui. E vou colocar aqui operador maior que. Então, conforme o nosso exemplo lá, ele tem aqui uma variável, ele passa aqui uma variável num1, que recebe o valor 15, num2, que recebe o valor 10, e o print, que vai pegar aqui a variável num1 e vai validar se o valor que está na variável num1 é maior que o valor que está na variável num2. Se essa condição for verdadeira, nós já sabemos o resultado que vai retornar, não é verdade? Ele vai retornar para a gente o valor true. E por que ele retornou true? Porque é verdadeiro que o valor que está contido na variável 1 é maior do que o valor que está contido na variável num2, ok? E mais uma vez, se nós fizermos aqui uma alteração para validar qual que seria o resultado se na variável num for menor que o valor que está na variável num2, nós vamos obter aqui exatamente o retorno booleano false, porque não é verdadeiro que num1 é maior que num2, ok? Então dessa forma a gente conseguiu usar aqui mais um operador de comparação, dessa vez utilizando o operador maior que, ok? Então vamos lá, voltar lá para os nossos exemplos. O próximo operador aqui é o operador que nós chamamos de operador menor que. E aqui eu estou passando uma variável val1 que recebe 3, val2 que recebe 8 e o print passando o val1 usando o operador menor que para validar se o valor que está contido na variável val1 é menor que o valor que está contido na variável val2. Ok? Então vamos novamente lá para o PyCharm. Vou comentar esse código aqui mais uma vez. Vou criar aqui mais um comentário chamado operador menor que. E aí, conforme o nosso exemplo lá, nós temos uma variável chamada val1 que recebe 3, val2 que recebe 8
e o print para a gente observar aqui o resultado. Então nós temos aqui val 1, eu quero validar se ele é menor que. Isso, menor que, é isso mesmo, menor que. Deixa eu melhorar isso aqui. Val 2. Estava tentando colocar aqui para esse lado aqui, mas deixa para uma próxima. Então eu coloquei aqui a comparação. Então nós temos aqui variável 1, que recebe 3, val 2, que recebe 8, e eu tenho um print aqui para validar se o valor que está contido na val 1 é menor que o valor que está contido na val 2, ok? Então vamos executar e vamos observar qual que será aqui o resultado. Vou subir mais um pouquinho aqui. Então ele retornou para a gente aqui o valor true, ok? Ele retornou true aqui para a gente, porque de fato 3 é menor que 8. E mais uma vez, se eu colocar aqui um valor aqui maior na val 1 e executar, ele vai trazer para a gente aqui um resultado diferente. Então ele retornou para a gente aqui false, ok? Beleza? Vamos aqui comentar esse código para a gente ir para o próximo. Então, voltando lá para nossos exemplos. O próximo operador aqui de comparação é o operador maior ou igual a. Ok? Então, esse operador aqui, como eu havia dito lá no começo, esse tipo de operador ele faz uma dupla validação. Ele vai verificar se um valor ele é maior ou se ele é igual a outro valor. E aí eu estou usando aqui uma variável m que recebe 20, passando a variável n que recebe 20 também, e estou usando aqui um print para poder fazer essa validação e confirmar se m é maior ou igual a n. Ok? Então vamos para a prática para que a gente possa entender. Vamos mais uma vez aqui para o PyCharm. Então eu vou criar aqui mais um comentário, operador maior igual a. Maior ou igual a. Ok? Então aqui eu tenho uma variável m que recebe 20, variável n que recebe, que recebe 20, e o print aqui para a gente poder fazer essa comparação. M é maior ou igual a n? É isso que nós queremos saber. Então nós vamos rodar aqui. E vamos ver qual que vai ser o resultado. Ele retornou true. Por quê? Porque o m ele não é maior que n, mas ele é igual. Então dessa forma ele atendeu uma das duas condições. Por isso que ele faz uma dupla validação. Ele valida primeiro se é maior. Se não for maior, ele valida se é igual. Como é igual, ele retornou true, mesmo não sendo maior. Ele atendeu uma das condições. Por isso que ele retornou true. Ok? Agora, se eu colocasse n aqui 21, o resultado que ele iria nos trazer aqui, o resultado booleano que ele iria nos trazer aqui seria true também, porque apesar de não ser igual, ele é maior. Então ele fez mais uma vez aqui uma dupla validação, ele validou e viu que era maior e já satisfez a condição aqui que ele queria. Ele conseguiu validar e contestar aqui que ele é maior. Ele nem passou pelo igual porque, como ele já identificou que é maior, ele retornou aqui o true para a gente. Agora, se eu colocasse aqui 19 no m, nós teríamos um outro resultado. Porque aí ele não iria atender nenhuma das duas condições. O m sendo 19,
ele não é maior que n, que tem como valor 20, e nem é igual. Então, nenhuma dessas condições sendo atendidas, logo o valor booleano a ser retornado é false. Ok? Então vamos para o próximo exercício, próximo exemplo. Eu vou comentar aqui esse código aqui. E vamos para o próximo exercício ali. O próximo exemplo que nós temos aqui é o operador que nós chamamos de operador menor ou igual a. Esse operador ele tem uma semelhança com esse operador que nós acabamos de ver. A diferença é que ele valida se o valor é menor ou ele é igual, ok? Então aqui nós temos uma variável p que recebe 25, uma variável q que recebe 30 e temos mais uma vez o print aqui para poder fazer essa comparação e devolver para a gente o resultado na tela, ok? Então vamos lá para o PyCharm mais uma vez, para que a gente possa fazer na prática e entender como que vai ficar esse resultado. Então eu vou colocar aqui o nome de operador menor ou igual a. Menor ou igual a. Então eu tenho aqui o P, que recebe 25, o Q, que recebe 30, e o print que vai fazer aqui exatamente essa comparação aqui pra gente, ó. P menor igual a 30. E aí nós vamos entender como que vai ficar aqui esse resultado na tela. Então vamos executar aqui, mais uma vez. Ele retornou true. Por quê? Porque o P, que contém 25, ele é menor que 30, ele é menor que Q, que contém 30. Ok? Então ele retornou true porque essa condição foi atendida como verdadeira. Se ele fosse igual aqui, o resultado também seria verdadeiro, porque atenderia a uma das condições, entendeu? Então é muito importante entender exatamente como que você usa isso, o que ele está fazendo, né? Qual que é a comparação que ele está fazendo, o que ele realiza, né, como validação para poder retornar para a gente o resultado na tela, né? Então, nesse operador que nós estamos exemplificando aqui, ele faz uma dupla validação. Ele valida se é menor ou se é igual. Quando uma das condições é atendida, ele retorna true. Quando nenhuma das condições são atendidas, ele retorna false. Ok? Aqui, como uma das condições foi atendida, ele retornou true. Agora, se eu colocasse, por exemplo, aqui 40, ele iria retornar false. Ele vai retornar false, né? Justamente por conta de que nenhuma dessas condições aqui foram atendidas. Então é dessa forma que funciona o operador de comparação aqui no Python, ok? Então dessa forma a gente conseguiu passar aqui por todos os exemplos que estavam propostos aqui nessa aula. Eu acredito que são tipos de exemplos que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia. E é muito importante que a gente consiga entender como que a gente faz para usar cada um desses operadores. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você com essa aula, para que você possa entender um pouco melhor sobre operadores no Python. Hoje, em específico, a gente falou sobre operadores de comparação. E na próxima aula nós estaremos falando mais sobre operadores no Python. E fique ligado aí que logo mais nós estaremos trazendo aqui mais conteúdos de Python para que nós possamos compartilhar esse conhecimento que é tão bacana, tão legal sobre a linguagem de programação Python. Beleza?
Valeu, pessoal, e até a próxima.